Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Neste mundo há bilhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos
vamos ganhar, seja longe ou perto a ir, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu? Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Ouvintes amados, vamos iniciar a nossa programação de hoje constatando mais ainda que Satanás odeia a revelação da palavra de Deus, especialmente dos dois livros que é Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a revelação destes dois livros, porque se o homem for revelado a respeito do Gênesis e do Apocalipse, então o homem terá a revelação de todas as Escrituras. E como consequência disto, não será nunca enganado por Satanás. Por quê? No Gênesis, nós encontramos que ele, o inimigo, também se faz religioso e adora a Deus. É o exemplo de Caim. Nós também encontramos o evangelho sedutor, mentiroso da serpente, que não estava falando mal de Deus para Eva, mas falando o que Deus houvera dito. E também induziu na mente de Eva que o seu encontro devia ser muito proveitoso. O seu encontro, isto é, o encontro de Eva com a serpente, seria muito proveitoso se ela desse ouvido a si, desse ouvido à serpente. Por quê? Eva não precisaria de maneira alguma abandonar a Deus, mas ser como Deus. Veja que evangelho bonito da serpente. Fazer com que Eva fosse como Deus, não como uma meretriz, não como um diabo, não como uma perdida, mas sim como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que evangelho astuto, que evangelho pernicioso é o da serpente, enganoso, e por isso ela, a serpente, odeia a revelação do Gênesis e do Apocalipse, porque ali Satanás é desmascarado. Notemos que ele odeia a exposição destes dois livros,
Porque nós encontramos justamente o que é Satanás. Conforme Jesus disse que ele, o inimigo, não tem parte comigo, disse Jesus, no meu reino. E Satanás quer provar ao contrário, que tem sim. Ele quer provar que a pessoa pode viver servindo aos dois senhores e ser salva. O evangelho da serpente quer dizer ao contrário de Jesus. Pelo menos o que elas vivem, o que as pessoas vivem, mostra isso. Porque a sua vida mostra o tipo de evangelho que você tem, que você crê. Então o diabo, a serpente, quer provar ao contrário, que a pessoa pode servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. As pessoas chegam a dizer assim: eu vou provar que posso ser um crente em tal lugar, em tal terreno de Satanás. Eu vou provar que posso fazer isto e posso fazer aquilo sem me manchar. E alguém chega a dizer, com uma filosofia muito barata, muito rasteira: entre no chiqueiro, mas não se suje. Ah, meus amados, até certo ponto isto poderia funcionar. Se Cristo estiver em nós, nós podemos descer até as mais baixas regiões do inferno e não sermos contaminados, mas sermos luz ali. Então, veja só, em síntese do assunto que estamos empreendendo nesta hora, Satanás odeia a revelação do Gênesis e do Apocalipse, da palavra de Deus, portanto. Por quê? A revelação destes dois livros desmascara-o e mostra para o homem que não é como a serpente diz. O de aceitar tudo, o de ajeitar tudo, o de dizer isto não faz mal, aquilo outro não faz mal. Esse é um evangelho da serpente. Não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não traduz luz, mas sim trevas. E você sabe que quem está nas trevas não tem confiança. Não tem confiança. O homem merece para estar alcançando mais dias de vida. E você pode ver o quanto de conforto o homem está buscando. O progresso está trazendo ao homem as leis descobertas, as leis que Deus criou. E o homem tem descoberto através da ciência. Mas, no entanto, os dias de vida do homem estão diminuindo. A apreensão aumenta, a terra se faz mais fraca, a expectação está aumentando a cada dia, o problema aumenta, o mundo se encontra, o mundo, não estou dizendo um país, o mundo, quando você vê uma crise no nosso país, você tem que saber que nós estamos nadando em mar de rosas. O mundo está enfrentando uma crise tremenda. É o mundo. Você não tem lugar para ir e dizer, bom, este aqui é melhor do que aquele. De maneira alguma. Em cada lugar há o seu mal. Uns enfrentando uma coisa, outros enfrentando outra. E assim sucessivamente. Se um tem muita gasolina e a gasolina está mais barata, mas em compensação falta outras coisas. As profecias têm se cumprido. E só há um refúgio. Este é Cristo. O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora, quem estava falando isso? Era um rei, que tinha poderes, mas ele sabia
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas o que Satanás quer fazer com isto? Nós não estamos contra o progresso. Coisa boa é energia elétrica. Eu tenho um carro para ir para casa, Deus me deu um carro. Coisa boa é você ter o seu carro para conduzir sua família. Coisa boa é você ter uma geladeira em casa, ter uma boa casa, ter uma fazenda, ter outras coisas. Mas o que o diabo tem feito? Tem levado a confiança do homem a estas coisas e levado o homem a viver mais por estas coisas do que para as coisas que não perecem. Ele tem levado, através de seu evangelho, os homens a viverem mais pela comida que perece do que pela comida que não perece. Ele tem levado os homens a se esquecerem de que, acima de tudo, o reino de Deus em primeiro lugar. Os homens têm que saber aprender em tempo, se quiserem salvação, que nada neste mundo pode levar as pessoas a pisarem no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, para alcançarem alguma coisa a mais, para alcançarem educação, para alcançarem posição social, para alcançarem dinheiro. Você não queira nada do mundo, nada de terreno, seja título, seja doutorado, seja o que for. Não queira nada disto, que para você alcançar, você tem que pisar na palavra de Deus, saltar o Evangelho de Cristo e crer no Evangelho pano quente, no Evangelho trapo de imundície, como diz o profeta Isaías. Quando Isaías disse que a justiça do homem é um trapo de imundícia, ora, nesse aspecto profético, ele estava dizendo que o Evangelho do homem não passa de um trapo de imundícia. Porque quando se fala em justiça, tem que pensar em Evangelho, tem que se pensar na palavra de Deus, tem que se pensar em Deus. Você sabe que as nossas leis são baseadas nas Escrituras. É assim. Isso não se refere propriamente às leis dos homens, às leis civis, que elas são muito boas. Mas o que se refere? Está se referindo mais diretamente ao Evangelho, que é um trapo de imundícia. Por que eu, para alcançar tal coisa na terra, tenho que romper com as Escrituras? Então alguma coisa está errada. Se eu posso pôr Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, então as outras coisas sejam alcançadas, sejam acrescentadas pelo próprio Deus. Lá no Egito, as pragas estavam caindo, e o coração de Faraó se tornava cada dia mais duro, ao invés de amolecer. Se tornava cada dia mais duro. E a última praga, antes da morte dos primogênitos, foi aquela das trevas. Oh, meus amados, quão dura coisa é as trevas. Sim, Moisés estendeu a sua mão. Leia Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21. Estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Sabe-se que a terra vai escurecer a qualquer hora. Você já pensou? Aquela hidroelétrica funcionando normalmente, tudo ligado, e você ligar a chave
e não acender luz, os elevadores parados, todo o sistema energético parado, toda a cidade escura, o sol não brilhará, não dará sua luz. Veja que coisa tremenda. Mas, por outro lado, vejamos o versículo 23 de Êxodo capítulo 10. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Oh, como meu coração salta nesta hora de alegria. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Me dá uma vontade de correr na Bíblia toda nesta hora, para lá e para cá, como uma máquina lançadeira, e pudesse falar tudo dentro de 1 minuto que me resta. Vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e aquele que anda em mim não anda em trevas. Onde Jesus disse isso? Em São João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os egípcios estavam na escuridão, mas Israel estava na luz. Veja o que está acontecendo neste dia. Israel tinha um profeta na sua frente. Veja o que está acontecendo no meu coração nesta hora, no coração desta mulher, desta moça, deste homem que tem crido na mensagem revelada do dia, na mensagem que Satanás odeia. A luz no seu coração, a luz na sua habitação, a luz no seu caminho. Ó Pai bendito e Deus amado, o tempo não nos permite prosseguirmos adiante com esta mensagem, mas ele não impede que teu Espírito Santo continue iluminando os corações ouvintes, animando os desanimados, socorrendo os aflitos, abrindo os olhos dos cegos para enxergar estas coisas em tempo de poderem se safar das garras do inimigo, do evangelho da serpente. Ó Deus, em nome de Jesus, põe tua mão forte, tua mão poderosa, ó farol divino, reflete os raios eternos nesse instante no coração deste teu filho que chora, Senhor Deus, neste instante, ó Pai eterno, pela revelação que desce no seu coração. Enquanto o mundo está em trevas, estamos em luz, na luz da revelação do dia. Enquanto o mundo estava em trevas, os luteranos do seu dia tinham luz. Enquanto o mundo estava em trevas, os wesleyanos do seu dia tinham luz. Sim, Senhor, enquanto o mundo estava em seca e fome, uma viúva que recebeu Elias tinha azeite, tinha farinha. Derrama esse poder do azeite, derrama a farinha eterna, o poder de Cristo sobre o teu povo, ó Pai. Nesse instante eu te suplico, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma voz ressoa
soa de geral clamor. Dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus. aos milhões perdidos sem tardar valei. Com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. De Jesus. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverá. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Sangue seu derramado ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Viverás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador.
Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Ele diz: vida em mim acharás.